Olá pessoal, sejam bem-vindos à Oficina de Produção Executiva. Meu nome é Alessandra Cecílio, eu sou produtora cultural e essa oficina foi aprovada em edital da Lei Aldir Blanc na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. Nós vamos ter um total de 4 vídeos falando sobre esse universo da produção executiva na área cultural. Vamos lá? Então a gente vai falar sobre a execução de projetos aprovados em editais culturais. Antes dessa oficina, eu também disponibilizei aqui no YouTube a oficina de elaboração de projetos, onde a gente falou também de editais e currículo. Então quem não assistiu, volta lá na outra oficina. A gente está falando sobre editais de verba direta. Então nessa oficina a gente vai falar sobre execução de projetos aprovados nesses editais, tá bom? Planejamento e execução. Vamos falar um pouquinho então sobre a cultura no Brasil. A gente tem o Plano Nacional de Cultura que conta com 3 dimensões que se complementam, tá? Ele é estruturado a partir dessas 3 dimensões da cultura. Vamos ver quais são. A dimensão simbólica, que diz que fala da capacidade dos seres humanos de se expressarem, criando símbolos, idiomas, costumes, crenças, linguagens. E essas criações se traduzem nas artes, música, dança, teatro, literatura, entre outras. Essa, então, é a dimensão simbólica da cultura no Brasil dentro do Plano Nacional de Cultura. A gente tem também a dimensão cidadã, que diz que a cultura é um direito básico do cidadão e que tem que ser garantido a partir do acesso às mais diversas formas e expressões culturais. Então, nessa dimensão cidadã, diz que a gente precisa garantir o acesso às expressões culturais a todas as pessoas, porque o acesso à cultura é um direito. A gente tem a dimensão econômica, que fala da produção cultural fazer parte do desenvolvimento econômico do país. O fazer artístico-cultural cria e desenvolve uma cadeia produtiva e criativa que gera riquezas, trabalho, renda e inclusão. Então a gente tem a cultura simbólica, a cidadã e a econômica. São os pilares lá do nosso Plano Nacional de Cultura. Nessa aqui está dizendo que a cultura também gera trabalho, gera renda, gera riqueza e contribui para o desenvolvimento econômico do país. Vamos falar um pouquinho sobre projetos e eventos. Quais são as diferenças, se elas existem, se não existem. A gente tem o mercado de eventos, né? Que é um mercado forte também no Brasil. E então a gente vai ver um pouquinho o que difere dentro da cultura, tá? Mas eventos são eventos. Vamos lá. Vamos lá. Evento é um acontecimento que reúne pessoas e tem um objetivo específico. A gente tem comemorações, festividades, eventos de divulgação, eventos de troca de informação, interação com pessoas, com interesses e objetivos em comum. Tem os eventos sociais, tem os eventos culturais, os religiosos, os científicos. São vários tipos de eventos que compõem essa cadeia desse mercado específico aí de eventos, tá? Mas os culturais estão lá dentro também. Então, a gente pode entender de uma forma mais geral que o evento é uma parte do projeto cultural. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Um show, uma roda de conversa, uma peça de teatro, uma mostra de cinema. A própria mostra de cinema, por exemplo, pode ter vários eventos acontecendo ali durante aquela mostra, né? Eventos paralelos que a gente chama. Então, vamos para essa oficina compreender que o evento faz parte do projeto cultural que você escreveu. E aí vamos falar, voltando um pouco na oficina anterior, o que é um projeto cultural. É um documento com uma proposta de conteúdo cultural. E aí dentro desse documento tem que ter o planejamento, ou pode ter o planejamento de um ou de vários eventos com os objetivos claros que se relacionem com o fazer cultural. Então a gente está falando dos eventos culturais, promoção de acesso à cultura, divulgação de trabalhos, formação de público,
entre outros objetivos que sejam de interesse da área cultural. E aí a gente vai falar de produção executiva, tem que falar do produtor executivo. E qual que é a sua importância dentro da equipe de um projeto, né? Imaginando que um projeto pode ser composto por vários pequenos eventos, né? E que tem uma equipe grande, uma equipe complexa muitas vezes, ou mesmo que for uma equipe pequena, é necessário a figura do produtor executivo. Vamos ver por quê. Então, são muitas possibilidades de atuação para um produtor executivo. E aqui eu estou falando exatamente na área da cultura, tá? Eu não estou falando nos outros tipos de eventos. Então, produtor executivo na cultura. Tem aqueles que trabalham focados nas carreiras dos artistas que eles acompanham. Tem aqueles que são artistas e produtores da própria carreira. Tem os que atuam nos equipamentos públicos e privados, nos museus, nos centros culturais, nas galerias. Tem os produtores que são também proponentes das suas próprias ideias de projeto. Tem os que atuam por projeto, então são contratados assim que a pessoa aprova um projeto, ela contrata um produtor executivo para aquele projeto específico, durante aquele tempo específico. Tem os que trabalham para produtoras privadas e várias outras possibilidades de atuação aí do produtor executivo na cultura. Então vamos lá, o produtor é quem executa os projetos, quem tira a ideia do papel e faz ela acontecer no mundo real. E o trabalho do produtor é fundamental para garantir a visibilidade daquela manifestação cultural, daquela ideia, daquela proposta. Então, ele age como um elo entre o projeto e o público, tirando a ideia do papel, levando para o mundo real, apresentando para o público. Resumidamente, mais para frente a gente vai detalhar um pouco mais. Então vamos lá, o produtor é responsável por controlar muitas variáveis. Por exemplo, a ideia do projeto aprovado, ele tem que ter total consciência daquela ideia, daquele conceito, do que foi aprovado, o cronograma aprovado, o orçamento, a equipe, as contratações, os pagamentos, os contratos, os relatórios, tudo passa pela mão do produtor executivo, tá? Essa lista é maior. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas tem outras coisas também que ficam sob responsabilidade do produtor. Então vamos lá, é importante ressaltar que em muitos projetos aprovados a função de produtor é desenvolvida pelo próprio proponente. Em alguns projetos, o proponente não contrata a produção executiva, ele mesmo fica responsável por fazer a produção executiva daquele projeto aprovado, e acontece bastante. E aí, a minha dica é, caso você, proponente, não tenha experiência com produção executiva, ou tenha alguma outra função dentro do projeto, o ideal é prever a contratação do profissional. Então, se você, além de proponente, você tem alguma outra função, você vai se apresentar, enfim, você tem outra função na planilha de equipe, contrata um produtor. Não tem experiência com produção executiva, contrata um produtor, para você ter tranquilidade na execução do seu projeto. Vamos falar um pouco de planejamento, porque não tem como falar de produção executiva sem planejamento, não dá certo. A produção não dá certo se não for bem planejada. Mas a gente vai falar, voltar um pouco para falar lá da elaboração do projeto. Então, lembrando, quem não assistiu a outra oficina, volta lá os vídeos, assiste a oficina de elaboração de projetos, os links vão estar aqui para vocês. Vamos voltar um pouquinho, porque é lá que começa o planejamento do projeto, lá na elaboração. E aí você tem que organizar essas ideias todas para garantir que a sua execução seja um sucesso, né? Lá na elaboração, saindo da ideia, partindo para a escrita. Ali é que você começa a planejar. Então vamos lá. As perguntas básicas, antes de pensar em como fazer, como executar, eu preciso responder essas perguntas. O que, para quem e por quê? Então vamos lá, uma por uma. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que a ideia
A gente está lá na fase da elaboração. A ideia é uma mostra de cinema, tá? Então vamos lá. Quais perguntas eu preciso responder para descobrir a resposta do o quê? O que você pretende conseguir com essa mostra de cinema? Qual que é seu objetivo com essa mostra? O que te move a querer executar esse projeto? E o que você acha que a sua ideia pode gerar de bom? Respondendo essa, e você pode criar outras perguntas, a gente responde lá o que está aqui no nosso questionamento. Então, voltando, o que você pretende, seu objetivo, o que te move e o que você pode gerar de bom. Para descobrir o para quem, o que eu tenho que perguntar? Bastante coisa, ó. Para quem você pensou em levar essa ideia? Quem que é o seu público-alvo? Seu público-alvo está interessado na sua proposta? Quem mais pode se beneficiar com a sua ideia e transformar em um projeto no mundo real? Então, para quem é o nosso público-alvo? E responder essas perguntas ajuda a compreender e definir, desenhar quem que é esse público. Eu acho que talvez a mais importante dessas, ou uma das mais importantes, seja seu público-alvo está interessado na sua proposta. Porque a gente tem que pensar que eu estou escrevendo um projeto e vou executar para alguém. E esse alguém, ele realmente quer ver isso que eu quero mostrar? Existe um público para essa proposta? Eu estou indo no caminho certo? Esse formato é o ideal? Então, respondendo para quem e se ele está interessado, você consegue responder outras questões que vêm junto com essas, tá? E para descobrir o porquê, responderemos: por que essa ideia é importante? Em que contexto ela se encaixa e se justifica? Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Qual formato ideal? Qual o contexto ideal? Né? E aí eu estou tentando justificar a existência do meu projeto. Por que fazer essa mostra com esse conceito e não outra mostra? Qual que é a relevância dessa ideia para o público e para a sociedade em geral? Que tipo de impacto você pretende causar com a sua mostra de cinema? E aí pode ser seu show, seu espetáculo de dança, sua oficina, enfim, a gente está pegando como exemplo aqui uma mostra de cinema. Então, assim, são muitas perguntas, né, que são importantes de serem respondidas para que você tenha um planejamento bom, para que depois o seu produtor consiga executar bem. Então, está tudo linkado, desde a elaboração do projeto até a produção executiva, tudo está ligado, é um ciclo. Quanto mais bem feito o primeiro, melhor fica o segundo, tá? Várias outras perguntas podem ser feitas para te ajudar a compreender como a sua ideia pode ou não ser aceita quando transformada em um projeto e inscrita em um edital. E depois, como ela pode ser recebida pelo público. Então, vamos voltar lá à produção executiva em si. A gente tem, respondendo todas aquelas perguntas, a gente chega e consegue pensar no como. Como que essa ideia, esse projeto vai ser executado? Eu já sei o que, já sei para quem e já sei por que eu estou fazendo aquilo. E agora, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa é pensar que tudo pode dar errado. O produtor executivo sempre tem que ter um plano B, porque as coisas acontecem, as coisas dão errado e você tem que saber para onde correr se der errado. Inclusive, tem que saber como minimizar risco, prever e minimizar riscos e como orientar a sua equipe no caso de acontecer um erro, uma falha, um problema, como que cada profissional que está ali do seu lado pode reagir àquele problema. Quais são as soluções aceitáveis e as não aceitáveis, até onde que eles podem tomar decisão ou não. Mas ter em mente que pode dar errado a qualquer momento garante que você tenha uma execução mais segura, porque você vai pensar nos planos de contingência para evitar que realmente dê errado. Ainda falando sobre o plano B, você tem que prever quais etapas, quais atividades e ações carregam mais riscos de sofrer um revés dentro do planejamento do projeto, dentro do cronograma que foi criado, dentro do orçamento que foi aprovado,
o que tem mais risco de dar errado ali, para você já executar, desenhar um plano de contingência e compartilhar com a equipe do projeto, para que todos estejam preparados para qualquer problema. Alguns pontos importantes que eu acho que devem ser considerados. Sempre lembrando, gente, que essa oficina de produção executiva é um recorte de um universo gigantesco. Então eu estou trazendo para vocês aqui a minha vivência, a minha experiência e um recorte pequeno do universo da produção executiva, tá? Inclusive quem quiser compartilhar experiência, contar como que foi a vida de produtor, como que está sendo a vida de produtor, pode comentar aí no vídeo para a gente trocar ideia, tá? Então vamos lá. Ter conhecimento de quanto recurso vai estar disponível para cada ação do orçamento e qual que é o valor global do projeto, quanto que foi aprovado no projeto e como que esse valor está dividido na planilha. Então, o produtor executivo tem que ter acesso direto e contínuo à planilha orçamentária aprovada no edital, para saber quanto que ele tem para usar em cada item daquele orçamento, para ele se organizar e contratar as pessoas certas, fazer os pagamentos certos, nas datas certas. Muito importante também, cada pagamento gera um documento ou mais de um, recibo, nota fiscal, entre outros. Gera pagamento de impostos, né? Isso tem que ficar muito claro e organizado. E o ideal sempre é ter a ajuda de um contador, né? Inclusive incluindo essa despesa na planilha orçamentária, para que você possa ter orientação de um profissional especializado, de como fazer os pagamentos, de como receber essas notas, o que está certo, o que está errado, e de fazer uma organização desses documentos que você vai precisar deles depois. Uma assessoria jurídica também pode ser necessária para questões como direitos autorais ou contratos, entre outras coisas. Então é bom ter sempre previsto na sua planilha um orçamento para a contratação de assessoria contábil e jurídica, para você ter tranquilidade durante a execução do seu projeto. Outra coisa, a gente acabou de falar que tudo pode dar errado e todo evento envolve riscos, inclusive os culturais. Então é sempre bom buscar apoio da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito da cidade, de outros órgãos que sejam municipais que possam te ajudar no andamento do seu evento. Então assim, cada evento, cada projeto demanda um auxílio diferente. E aí você vai avaliar se o seu evento precisa de policiamento, precisa de segurança, precisa do bombeiro, enfim, nós vamos detalhar um pouco mais. Mas é sempre bom saber que todo evento envolve riscos e você precisa estar preparado para eles. Vamos falar agora do melhor amigo do produtor executivo, que é o checklist, que é uma lista com tudo que você precisa do início ao fim do projeto ou do evento, ou evento/projeto cultural. Realmente não dá para começar sem o checklist na mão e repassado com a equipe, com todo mundo, com o proponente, com o coordenador, com o designer, com o fotógrafo, enfim, com os artistas. Repassa o checklist, vê se está faltando alguma coisa, para você evitar problemas futuros. Com um bom checklist você organiza todas as ações necessárias para a sua produção executiva. O ideal é que você consiga fazer uma lista em ordem cronológica, né? A partir do cronograma apresentado no projeto, você pode organizar o seu checklist dentro de um calendário. Dia tal eu tenho que fazer tal coisa, dia tal o meu fornecedor tem que assinar o contrato, dia tal ele tem que me entregar o serviço ou o produto, para ficar mais fácil para você visualizar o andamento do evento ou do projeto. E aí a gente está falando lá do cronograma, né? Como eu disse agora, que lá no planejamento esse cronograma já foi feito, já foi aprovado no edital e tem que ser cumprido. A partir dele você consegue organizar seu cronograma. Aqui tem um modelinho de cronograma,
dividido em meses e fases, pré-produção, produção e pós-produção. Esse é um modelo básico, pode ser adaptado, pode ser criado outro, cada produtor tem a sua forma de trabalhar, né? Normalmente é organizado de forma mais geral lá no projeto, né? Dividido em meses, com funções mais gerais mesmo, sem detalhar demais. Mas a gente pode considerar para esta oficina que o checklist é um cronograma mais detalhado. Você vai pegar as atividades lá aprovadas dentro daquele prazo e detalhar cada uma delas e organizar no tempo ali entre os meses que ela tem que acontecer. Nunca fugindo do cronograma aprovado anteriormente, tá? É só um detalhamento dele. O produtor consegue organizar seu checklist com muito mais facilidade quando o cronograma está bem feito. Por isso que não tem como falar de produção executiva sem falar de planejamento do projeto, da escrita. Na última oficina eu mostrei um pouco de um evento cultural que eu realizei alguns anos atrás e como eu escrevi esse evento, não mostrei todas as etapas, mas algumas. Vale a pena voltar lá para dar uma olhada. E nesse evento a gente tinha também um cronograma bem estruturado e a partir dele a gente organizou um checklist para que o evento desse certo. E era assim, era um evento de um dia só, 4 horas de duração, muitas pessoas envolvidas, mas não muito complexo de se executar. E mesmo assim, a gente fez um cronograma, fez um orçamento, fez um checklist, fez reunião de equipe, fez revisão de tudo, para que no final desse tudo certo. Tem vários modelos disponíveis na internet de checklist. Você pode usar, você pode criar o seu. E é sempre bom lembrar que várias atividades podem acontecer ao mesmo tempo. Não é tudo super linear, acaba uma coisa, começa outra, acaba uma coisa, começa outra. Muito pelo contrário. No universo da produção executiva, as coisas acontecem ao mesmo tempo e o produtor tem que dar conta daquela confusão, entre aspas, ali que está acontecendo. São várias atividades, várias pessoas, né? E essa organização fica por conta do produtor executivo. Então vamos lá, o que eu preciso colocar nessa lista, nesse checklist? Um pouco do que pode ser, tá? Materiais a serem adquiridos, pessoas e empresas a serem contratadas, documentos a serem elaborados e assinados, logística de transporte, logística de hospedagem, se for o caso, logística de alimentação, ações de divulgação, pagamento, entre muitas outras ações que você pode colocar aqui no seu checklist. Quanto mais detalhado for, melhor para você e melhor para a equipe que vai trabalhar com você também, porque você vai ter as respostas ali na mão, se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente tem aqui então um modelinho de checklist de evento. Tem ali o nome, a data, o local, o horário. Antes do evento, o que precisa acontecer antes do evento. Reunião de planejamento, calendário de eventos, previsão orçamentária, programação, lista de convidados, tudo isso lá antes do evento acontecer. Aí tem aqui um pouco, orçamentos e contratações. Lembrando que é um modelo, você pode colocar as descrições que achar que tem mais a ver com você, a lista que achar que tem mais a ver com o projeto, é só o modelo. Tem aqui, escolha do local, criação de material, convite, banner, cardápio, fundo de palco, crachá, uniforme, camiseta, e aí pode entrar brinde, pode entrar, enfim, depende do que é o seu evento, pulseira, ingresso, tudo isso. Aqui tem mais algumas, aqui, lista de autoridades, se for o caso, pronunciamento, quem vai falar no seu evento, vai ter abertura, vai ter fechamento, tem um mestre de cerimônias, que horas que ele tem que chegar, quem é ele, o transporte está incluído no cachê dele ou não, a gente tem que buscar. Então assim, o checklist é esse detalhamento mesmo de ação por ação e quando que ela tem que acontecer e como que ela tem que acontecer. E de preferência quem vai fazer, quem vai realizar, quem vai ser o responsável. Aí tem aqui,
no dia do evento. E tem uma observação: estar tudo pronto 2 horas antes do evento iniciar. Isso já deixa claro para você e para sua equipe que vocês têm um limite. A gente pode ir até aqui. Daqui para lá eu gostaria que já estivesse tudo pronto para a gente só revisar e aguardar. Isso é importante, eu acho bom ter. Então temos aqui, ó, sonorização e projeção. O horário que eles vão chegar, aí tem lá, passar o roteiro com o técnico, testar a projeção, testar músicas do roteiro, testar vídeo, iluminação, microfone, acabamento dos fios, até isso tem aqui, ó, usar fita adesiva para fazer o acabamento dos fios no chão, fazer a projeção do DVD 1 hora antes para testar, isso tudo no dia do evento. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um evento de dança, da mostra de dança, e aí a gente precisa fazer um checklist desse evento. Muita coisa que está aqui serve também. Testar todos os equipamentos antes, vai ter projeção, onde que vai ficar esse projetor, tem que visitar o espaço antes, ver se o projetor está funcionando, se a lâmpada não está queimada, onde que é o camarim, quantas pessoas cabem naquele camarim, vai dar, não vai dar, iluminação está funcionando, é essa mesma, precisa de um técnico de iluminação, tá boa, não tá, onde que fica, tá tudo ligando certinho, enfim. Esses detalhes todos estão sob a responsabilidade do produtor executivo e devem estar no checklist. Por isso do planejamento, de novo insistindo aqui no assunto. Quanto mais tempo de planejamento você tiver, melhor vai ser seu cronograma, melhor vai ser seu orçamento, melhor vai ser seu checklist e melhor vai ser a sua execução do seu projeto ou do seu evento, tá? A gente tem, por exemplo, projetos que tem mais de um evento acontecendo, às vezes até ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma apresentação artística no palco 1, uma oficina de teatro no espaço 2 e uma palestra no espaço 3. Então, cada espaço desses demanda um checklist diferente. Cada um vai ter uma demanda diferente ali na sua execução, e quanto mais complexo for o projeto ou o evento, o ideal é que você tenha mais pessoas para trabalhar junto com você, né? O ideal é que você tenha uma equipe bem definida, cada um com a sua função bem definida, pessoas de confiança, pessoas responsáveis para que você possa gerenciar todos esses eventos acontecendo ao mesmo tempo dentro do seu projeto. No próximo vídeo, então, eu vou começar falando da minha experiência no mercado privado de produção de eventos, como que foi os meus desafios, como que era meu trabalho, para a gente compartilhar um pouco, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, sua dúvida, e não esquece também de assistir a outra oficina de elaboração de projetos que também está aqui nesse canal. Até já, até o próximo vídeo.